Pouco sobre estudo etnográfico ou pesquisa etnográfica. A intenção aqui é de conhecer mais um método que pode facilitar a sua produção, a sua autoria no trabalho de TCA, né? No trabalho colaborativo de autoria. Então, trata-se de mais uma metodologia de pesquisa, ou seja, uma forma de você conseguir acessar e criar conhecimentos, né? Você ser um gerador de conhecimento, ou seja, você se iniciar um pouco na questão da produção científica. Então vamos tentar entender um pouco o que é o estudo etnográfico. A palavra pode parecer um pouco complicado, mas não é não. Nós vamos dar ao longo dessa apresentação alguns exemplos práticos de como que você pode executar uma pesquisa tendo como essa metodologia a etnografia. O que seria então o estudo etnográfico? O estudo etnográfico é quando você estuda pessoas, você estuda um agrupamento de pessoas, uma sociedade. Vocês vão perceber ao longo da apresentação que um dos exemplos que a gente vai estar colocando aqui é a questão da pesquisa envolvendo tribos de povos nativos, de povos naturais, né? Que seriam chamados por algumas pessoas como sendo indígenas. Eu prefiro chamar de povos nativos ou povos naturais. Então a gente vai estudar pessoas, né? Ou agrupamento delas, de pessoas. Então na pesquisa etnográfica, você vai registrar se há padrões mais ou menos previsíveis dentro do comportamento dessas pessoas, tá? Seria basicamente isso. Você observa e registra como é que é o comportamento desses indivíduos que estão sendo observados e que, na medida do possível, serão analisadas. Então, como que é feita uma pesquisa etnográfica? A pesquisa ela constitui-se basicamente de observação direta e discreta. O que quero dizer direta e discreta? A pessoa, o observador, né, vai ficar no meio das pessoas observadas e vai registrar. Os registros podem ser feitos por meio de vídeo, pode ser feito por meio de áudio, pode ser também por escrito. E depois vai ser analisado comportamentos, posturas, atitudes dessas pessoas, desse agrupamento de pessoas. Então, assim como todos os métodos, é muito importante a gente ter uma base bibliográfica, para ter uma noção daquilo que a gente está pesquisando. Por isso que é muito importante a gente ler antes sobre o assunto que a gente está pesquisando. E se o seu professor que estiver te orientando acabar te recomendando você uma pesquisa etnográfica, você vai ter condições de saber aquilo que você está buscando e que você está analisando, tá? Então, os contextos do uso que você vai empregar a pesquisa etnográfica. Ele pode estar no contexto cultural, ou seja, dos costumes, dos hábitos, da forma de viver das pessoas ou do agrupamento de pessoas. Pode ser no contexto social, você pode estar analisando como que as pessoas se relacionam, como que se estabelece o poder entre elas, se existe alguém que influencia os outros, se alguém comanda os outros, se tem comandantes e comandados. Você também pode ver as características simbólicas. O que a gente chama de simbólico? A sociedade ela trabalha com símbolos o tempo todo. Quando você vê uma pessoa com um uniforme de carteiro ou de a farda de bombeiro, você já tem automaticamente nesse símbolo da vestimenta, você já tem uma série de coisas na sua cabeça, né? O que vem a ser o bombeiro. Então, a farda de bombeiro, assim como o uniforme de carteiro, já te passa mensagens. Quando você pensa em bombeiro, você pensa numa pessoa que tem bastante coragem, ou se você pensa no carteiro, você pensa numa pessoa que é bastante determinada, né? Que mesmo com chuva ou com sol vai trazer a sua encomenda ou a sua carta. Você pode estar analisando aspectos tecnológicos, como as pessoas se relacionam com a tecnologia também, tá? Então, esses são alguns exemplos de uso de pesquisas etnográficas que você pode estar utilizando dentro do seu contexto. Por exemplo, se as pessoas, quando estão com tecnologia, se elas se conversam ou se elas se comunicam melhor ou pior, ou se as pessoas ficam grudadas, por exemplo, numa tela de celular. Esse seria um exemplo de pesquisa etnográfica, tá? Você vai estar observando. Então, basicamente, como que é feito, então? O observador,
ele fica ali no meio das pessoas observadas e tenta não interagir. Ele sabe que sempre que alguém está observando, de certo modo, acaba interferindo no comportamento dos demais, né? Mas no caso da pesquisa etnográfica, o observador ele fica ali no canto, registrando, observando, ele não pergunta nada, ele não fala com ninguém. É lógico que ele vai pedir autorização para estar no meio das pessoas naquele evento social, né? Mas depois que ele está ali no meio, ele não interage mais, ele apenas observa, observa e registra. Então é o tipo de pesquisa onde o observador tenta passar meio que invisível na medida do possível, apesar que a gente sabe que a invisibilidade é impossível, né? Mas seria esse o propósito. Vamos pegar alguns exemplos práticos que fica mais fácil entender. A pesquisa etnográfica ela foi muito desenvolvida pelos indianistas, né? Que são os indianistas? São os antropólogos, as pessoas que estudam pessoas e especificamente sociedades, povos nativos, né? Então vamos supor que você vai observar o ritual religioso de um povo nativo. Né? Então o observador ele vai ficar ali no canto, só observando o ritual, sem fazer perguntas ou qualquer tipo de interferência e registrando o que está acontecendo, né? Por um daqueles caminhos que eu falei, pode ser de vídeo, áudio ou escrever no manuscrito, né? Do aquilo que está acontecendo. Então ele vai observar, por exemplo, vamos supor que ele está fazendo um estudo sobre machismo. Ele pode verificar se existe diferença do papel dos homens ou das mulheres do ritual, ou se todos os indivíduos participam igualmente do ritual, ou se tem a hierarquia, né? Alguém que tem uma ascendência, alguma forma de sobreposição, o que acaba se destacando ali dentro. Se há mudança nas vestimentas, quando comparadas àquelas que são usadas no dia a dia, se as roupas são diferentes, quando está sendo feito esse ritual, porque as roupas é um exemplo de símbolo, né? Ou existem outros símbolos, né? Objetos que podem ser usados dentro desse ritual, também pode significar símbolos. Por exemplo, na religião cristã, a cruz é o símbolo da própria religião. E de repente, nesse ritual religioso, pode ser que exista algum símbolo, algum significado interessante a ser registrado. Então, seria basicamente esse tipo de pesquisa. Agora, vamos pegar outros exemplos concretos, mais próximo da sua realidade, aí na nossa escola. Por exemplo, vamos supor que você esteja pesquisando droga, o uso abusivo de drogas. Vamos supor que você resolveu que vai assistir uma reunião de um grupo, desses grupos que tratam de pessoas que são usuárias abusivas de droga e que fazem o trabalho de reabilitação. Você pode ficar ali na reunião apenas observando. Se, por exemplo, aquilo que é falado na reunião de reabilitação para usuários de drogas, se o discurso é mais moralista ou se ele é mais científico. Se o discurso é muito assim, falando que a droga é um mal moral, se o discurso caminha muito para esse lado, ou se o discurso que é falado nessas reuniões falando mais sobre os problemas que isso pode causar na parte da saúde física, psíquica, na saúde mental dos indivíduos ou coisa do gênero, né? Se a reunião tenta trabalhar a autonomia de tomada de decisão, ou seja, se existe essa preocupação, fazer com que a pessoa possa, por si só, tomar a decisão se ela usa ou não usa droga, até que nível ela deve usar ou não deve usar droga e assim por diante. Se trabalha a questão da promoção da saúde, né? Se existe esse destaque, não tanto no campo moral, mas dizer que você controlar os seus hábitos com relação ao uso de droga, isso pode acabar gerando uma melhoria na saúde, na qualidade de vida das pessoas. Se existe essa preocupação ou não nesse tipo de reunião. Então, o que você faria? Você ficaria no canto observando se essas coisas acontecem. Mas veja só, para você saber o que é um discurso moralista, o que é um discurso científico, o que é autonomia na tomada de decisão no uso
drogas, no convívio com as drogas, né? Aliás, até o próprio conceito de drogas, né? O, a questão da promoção da saúde. Para você ter esses conceitos todos, você precisa antes ler um pouco sobre o assunto e discutir com seu professor orientador, com seus professores sobre esses conceitos, tá? Para que você possa depois, com sucesso, ir para uma reunião de reabilitação, onde acontece, e você observar o que está acontecendo nesse tipo de situação, né? Nesse agrupamento de pessoas que estão ali lidando com esse tipo de conversa, com esse tipo de situação. Um outro exemplo de aplicação. Vamos supor, você fica ali no intervalo observando o comportamento dos alunos em relação aos alunos de inclusão, para ver se os alunos são integrados mesmo no intervalo. Então, você pode fazer uma observação, um estudo etnográfico na própria escola. Se os alunos interagem independentemente dos aspectos físicos, de desenvolvimento mental, de desenvolvimento físico, se existe uma interação, que tipo de interação é essa? Se é uma interação onde tem comunicação mesmo de verdade, se existe algum tipo de discriminação, por aí vai, né? Como os alunos se comportam, por exemplo, na hora que você está passando um filme que mostra alguém que tem uma síndrome rara. A gente teve uma pesquisa que a gente fez na nossa escola, aonde foi feito esse tipo de situação, porque a pesquisa etnográfica não deixa de ser uma pesquisa direta, só que nesse caso, em vez de você estar observando um fenômeno físico, químico, você está observando o comportamento humano, né? Então, de certa maneira, é uma pesquisa onde você tem observação direta. Você pode, então, ficar ali no canto observando o comportamento dos alunos ao ver um vídeo. Por exemplo, um vídeo que mostra os indivíduos com síndrome rara. Poderia ser um vídeo de qualquer outro tema, se você estiver observando como as pessoas se comportam diante do tema que você está expondo naquele vídeo. Então, seria essa, basicamente, a pesquisa etnográfica, que a gente teria dando aqui uma amostra de como ela seria feita. Então, seria só recapitulando uma observação, aonde você fica o mais discretamente possível, sem fazer interferências, anotando, registrando, pode ser por escrito, vídeo ou áudio. Depois você faz um relato do que você viu e, se possível, uma análise, né, dentro daquilo que você está buscando na pesquisa, seja lá qual o assunto for. É basicamente uma pesquisa onde você vai observar o comportamento humano. Tudo bem, gente? Então fica aqui mais um método de pesquisa, mais uma dica para você poder desenvolver o seu TCA, a sua pesquisa, o seu texto, a sua autoria. Então, gente, até mais, grande abraço.